29, nós vamos ler assim: de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Que coisa interessante. Diz que as aves do céu vêm e comem a semente, ou seja, Satanás vem e arrebata a semente do coração. E tem muitas pessoas que são assim, se prega para elas e elas não reagem, elas não dão uma resposta àquele que te enviou, que me enviou. Diz também Lucas 8:12 que o diabo tira a palavra para que as pessoas não se salvem crendo. Muito tempo da minha vida, até 18 anos, eu acreditava que eu tinha que fazer muitas coisas para Deus. Eu acreditava que para mim herdar o reino de Deus, eu teria que fazer muitas obras, porque eu fui ensinado assim, naquela religião que os meus pais praticavam e que eu fui ensinado. Mas Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus para se salvar. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Satanás arrebata, porque ele sabe o poder da semente. A pessoa, uma vez que a palavra é arrebatada, ela não consegue se salvar crendo. Nós também temos a palavra que cai entre os pedregais. Olha que coisa interessante. A semente chega até a germinar. Mateus capítulo 13, verso 20, fala que as pessoas receberam com alegria. Olha, mas queridos, alegria é uma emoção. Nós estamos alegres uma hora, outra hora já não estamos. No capítulo de Mateus 13, 21, vai falar o motivo do insucesso dessa semente não ter prosperado naquilo que deveria prosperar. Fala que veio angústia e perseguição. Angústia é algo interno. Angústia fala também de tribulação, de aflição, é interno. Só você sabe os momentos de angústia. E sabe que a Bíblia fala lá em Atos 14, verso de número 22? Se puder, leia comigo. Atos, escrito pelo irmão Lucas. Diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, angústias, aflições, nos importa entrar no reino de Deus. Vai ter, nesse mundo, teremos aflições, teremos decepções, teremos diabetes, pressão alta, ficaremos gripados, até Covid pegaríamos. No mundo tereis aflições. Segunda carta aos Coríntios 4, 17 e 18 fala que a nossa tribulação, a nossa aflição, a nossa angústia, ela é leve e momentânea, e há de produzir em nós um peso de muito excelente glória. Aleluia!
pensar que essa tribulação leve e momentânea nem se compara com a grande tribulação que há de vir e que Deus certamente nos livrará no último tempo. Amém. Perseguição, meus irmãos, é algo externo. O crente verdadeiro sempre vai passar por uma situação desagradável, às vezes sem motivo. As pessoas não vão gostar de você, porque aquele espírito que está nela, ele é oposto ao espírito que está em você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está em nós. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, fala assim: aqueles, pois, que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Olha só o texto, analisa a palavra. Aqueles que quiserem, e aqueles que vivem, então, terão lutas. Mas fica firme, Jesus está conosco. Amém, glória a Deus. Na verdade, toda vez que nos injuriarem, disserem todo mal contra nós, rejeitar o nosso nome, foquemos nesse dia. Porque assim faziam com os profetas. Exultai, porque grande é o vosso galardão. Vosso é o reino de Deus. Aleluia. Meus irmãos queridos, quando a semente, a palavra, ela cai nos pedregais, as pessoas se escandalizam e as pessoas deixam a igreja. Talvez seja, eu já encontrei, talvez você também. Tem pessoas que falam assim: ser crente é isso? Ser crente é passar por essas coisas? Sim. É passar por lutas, é passar por tribulações, é muitas vezes abaixar a cabeça e mesmo estando certo, pedir perdão. Para permanecer, Hebreus capítulo 10, verso de número 36, diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um tempo, o que há de vir virá e não tardará. Jesus. Mas o justo viverá da fé, não da emoção. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, é o que diz Deus. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, mas se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Glória a Deus. A palavra, a semente, cai nos espinhos. Mateus 13, verso de número 22, vai falar que os espinhos sufocam essa palavra, porque tem os cuidados da vida. Vamos retornar lá a Mateus 6, vamos ler juntos esses versículos a partir do 25. Sermão do Monte. Mateus fala do Sermão do Monte e Lucas fala do Sermão da Planície. São dois sermões diferentes. No versículo de número 25, Mateus 6, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não há vida mais do que o alimento e o corpo mais que os vestidos? Tem irmãos que já vêm para o culto pensando: o que nós vamos comer na janta, uma pizza, vamos pedir. A gente está sempre preocupado com o futuro, não é mesmo? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Tem pessoas que estão preocupadas com o amanhã, mas irmãos, ainda estamos no hoje, e basta cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus.
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado hebreu, tem 45 centímetros. É a ponta do cotovelo até o dedão maior, 45 centímetros. Também a distância do coração para o cérebro. O côvado filisteu tem meio metro, 50 centímetros. 28. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis ansiosos, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios são pessoas que não têm a Deus como Senhor. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas as coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Também fala que caindo aos espinheiros, a sedução das riquezas. Mas tem pessoas que, por conta do amor ao dinheiro, são seduzidas para fazer um rolo, para enrolar, para dar um jeitinho. Sufoca a palavra. Diz também, deleites da vida. Tem pessoas que elas, aonde elas chegam, elas querem ser o centro da atenção. Elas são pessoas, e muitas vezes nas nossas igrejas, infelizmente, existem até pastores manipuladoras. Elas manipulam. Às vezes a esposa manipula o esposo. O esposo, ninguém nunca vai te amar como eu te amo. O relacionamento se torna ácido, tóxico. Temei a Deus em grande glória. Glória a Deus. Estava uma certa feita, eu estava na igreja adorando a Deus. Você pode depois nem querer mais ver minha cara depois disso que eu vou contar, mas eu sou apedrejado, mas eu confio a experiência que eu tive. Glória a Deus. Eu estava adorando a Deus, estava meu sogro, minha sogra, minha esposa e eu. Quando Jesus chegou perto de mim, e Ele colocou, eu senti, Ele colocou a mão nesse ombro aqui. E nesse ouvido Ele falou assim para mim: cuida da moça. Cuida da minha moça. Eu, quando ouvi a voz do Senhor, eu chorei bastante. Mas Ele me deu uma incumbência de cuidar da minha esposa. De lá para cá nós passamos por várias situações, até o câncer. Mas pela graça de Deus, eu tenho entendimento que quando essa vida acabar, eu tenho que apresentar essa moça para Jesus. Eu não perdi ela. Eu não perdi nenhum filho. Porque eu temia o seu nome, temia a sua palavra. Ame a sua esposa. Ame o seu esposo como parte precioso daquilo que Deus confiou a você. Meus queridos, por fim, a semente, a palavra, ela cai na terra fértil. Mateus 13, verso 8, diz que produziu uma semente 100, uma semente 60 e uma semente 30. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz que essas pessoas são diferentes. Mateus 13, 23 fala que elas ouvem. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve. Dizem que ouve e compreende. Talvez você já ouviu várias vezes esse dito popular: a pessoa, ela entendeu, mas não compreendeu. E é verdadeiro.
porque ambos os verbos têm significado diferente. Muito bem. Entender é ouvir a informação. Agora, compreender, além de ouvir a informação, é perceber, é captar a intenção. E Deus, Ele fala conosco, usando pessoas, fala em sonho. É preciso que a gente, mais do que entender, a gente compreenda e pedir compreensão ao Espírito Santo de Deus. Marcos 4 fala que essas pessoas ouvem e recebem e dão fruto. Olha, um processo: ouvir, receber. Sabe uma coisa que eu vejo que é errado na nossa teologia? É que a gente fala assim: você quer receber Jesus? Se você encontrar esse versículo, me fala. Porque João 1, versículo 12 fala assim: todos quanto o receberam. Parece que é banana, né? Você quer aceitar Jesus? É Ele que tem que nos aceitar. O pecador somos nós. Quem está perdido ou estava perdido somos nós. Eles recebem e eles dão fruto. É um processo. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, que a semente, ela é nascida e produz o fruto. Olha que coisa linda. Lucas 8, versículo 8. Em Lucas 8,15 fala assim: ouvem e conservam em um coração bom e honesto. Leia lá em Lucas 8, quando você puder. Daí você vai falar assim: mas Jeremias foi um profeta do pré-exílio, vamos chamar assim. Ele falou que o coração é mais enganoso, mais perverso do que todas as coisas. Mas Ezequiel, que foi o profeta do exílio, que era de linhagem sacerdotal, e Deus chamou ele para ser profeta, ele fala assim: dar-vos-ei um coração de carne, tirarei um coração de pedra, e porei nesse coração as minhas leis, os meus estatutos. Olha que coisa linda. Se eu fosse você, eu estava orando agora: se cortar nesse coração, dá um coração igual ao teu, aleluia. E diz o texto que são pessoas que dão fruto com perseverança. A Bíblia fala de perseverança. Perseverança é paciência. Paciência é parte do fruto do Espírito. É interessante que Apocalipse fala da perseverança dos santos, das santas. São aquelas pessoas que vivem piedosamente em Cristo Jesus. Elas estão constantemente orando, elas estão constantemente jejuando, elas estão constantemente lendo a palavra de Deus para aprender, para ganhar mais conhecimento. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Nunca esqueça da Bíblia impressa, uma boa tradução. Apocalipse 22:14. Esse texto tem 3 traduções diferentes. A que eu mais gosto é que diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Tem uma outra tradução que eles tiraram Cordeiro, do Cordeiro. Eles venceram pelo sangue. A pergunta é: de quem? E outra tradução diz assim: os que guardam os mandamentos. Temos um problema. Se somos salvos pela fé e não por guardar a lei, temos um problema. Eles estão mudando a Bíblia, principalmente essa que é atualizada.
A própria IA, inteligência artificial, segundo seus tutores e mentores, escreveu a Bíblia, tirando as falhas que aquele homem no púlpito, lá da Igreja Batista, lá em São Paulo, falou que tinha que ser reescrita. A palavra de Deus que sempre salvou, que passou por muitas perseguições,